Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Bookcast, o podcast que mergulha fundo em livros fascinantes. Eu sou Júlio E eu, a Vanessa. e hoje a gente vai se aventurar por um livro que, nossa, deixou a gente, no mínimo, intrigados. Monumentos Falsos. Do David Hume Jr. Isso, do David Hume Jr. Preparem-se para questionar tudo que vocês pensavam que sabiam sobre história antiga. É mesmo, ô Júlio. O prazer está aqui. O prazer é meu. Sim. O livro provocativo, ele leva a gente para uma verdadeira jornada investigativa, colocando em xeque a idade de algum dos monumentos mais icônicos do mundo. O Templo de Hatshepsut, no Egito. É, tá mesmo. Stonehenge. Pois é. Axé. A gente sempre imagina esses monumentos Comigo. com construções sabe, milenares, né? Right. Mas o Yumin, com base nas pesquisas dele e nas evidências fotográficas, muitos deles, na verdade, são muito mais recentes do que a história tradicional. Ele argumenta que foram construídos nos últimos 200 anos. É de saco cheio. As estruturas do nosso conhecimento histórico, você não acha? Com certeza. E ele começa a desconstrução, logo no início do livro, com o Templo de Hatshepsut, apresenta fotos, de 1890, onde a área da templo é basicamente um deserto sem vestígios, naquela estrutura grandiosa que a gente conhece hoje. Décadas depois, o templo, magicamente. É como se alguém tivesse apertado o botão de fast forward na construção, né? É. E o mais intrigante é que essa aparente discrepância temporal se repete em outros monumentos, como Stonehenge. O Hume mostra fotos antigas de um campo vazio. E, de repente, as pedras estão lá, como se tivessem brotado do chão. Exato. E ele levanta uma questão crucial. Por quê? Alguém construiria um monumento falso. Qual seria a motivação para falsificar a história dessa maneira? Essa pergunta. Nos acompanha ao longo de todo o livro, enquanto a gente explora as evidências, essas teorias do Hume. E essa busca por respostas nos leva para as Américas, mais precisamente para Chichén Itzá e Palenque, cidades mais com pirâmides impressionantes. Mas, segundo Hume, essas pirâmides também não são tão antigas quanto se acredita. É isso mesmo. Ele argumenta que a ausência dessas pirâmides em fotografias mais antigas é um forte indício de que elas foram construídas recentemente. Ele usa até o exemplo da estátua do Chekmu em Chichén Itzá, que supostamente estaria lá desde o século IX, mas não aparece em nenhuma foto tirada antes de 1775. Ou seja, mais um monumento que surge do nada no século XIX. E a gente começa a perguntar, será que essa época foi uma espécie de, da construção de monumentos falsos? É uma pergunta interessante. E essa linha de raciocínio nos leva para um dos monumentos mais emblemáticos do mundo. A Esfinge. Você já imaginou que ela pode ser mais jovem do que a gente pensa? Sério, a Esfinge. Mas ela é um símbolo da antiguidade egípcia. Eu sei. É difícil de imaginar, né? Mas o Ewing nos apresenta evidências de que formações rochosas naturais ao redor do mundo se assemelham à esfinge, levantando a hipótese de que a esfinge egípcia também seja uma formação natural que foi esculpida posteriormente. Já da datação da esfinge, os cientistas não dataram ela como sendo do período do faraó Khafre, lá no século 26 CC. O Ewing questiona essa datação, apontando para a erosão na esfinge, que, segundo ele, é mais compatível com a ação da água da chuva do que com a erosão eólica. No deserto, ele argumenta que, para ter esse tipo de erosão, a esfinge teria que ter sido construída em um período em que o Egito era mais úmido, o que nos leva para um passado muito mais distante do que o século 26 CC. Então ele não está dizendo que a esfinge é uma construção recente, mas sim que ela pode ser muito mais antiga do que se imagina. Exatamente, e ele vai além, traçando um paralelo intrigante com as cabeças ômicas, aquelas esculturas gigantescas de pedra encontradas no México. Você sabia que o Hume destaca uma semelhança impressionante entre uma das cabeças e o rosto do arqueólogo Miguel Covarrubias. Covarrubias, aquele que dedicou anos da vida dele ao estudo da civilização ômega. Sim, ele mesmo. Tchau! E o Hume sugere que a cabeça ômega pode ter sido esculpida para semelhar ao Covarrubias, questionando a autenticidade e a própria civilização ômega. Essa de explodir a cabeça. Mas, se a esfinge e as cabeças ômicas podem não ser o que a gente pensa, o que mais o Hume questiona no livro? Meu amigo, prepare-se para uma viagem ainda mais profunda. No próximo bloco, a gente vai explorar o fenômeno dos templos enterrados e a intrigante conexão com Tartaria, uma civilização que parece ter sumido dos mapas. E a Julie pronto para desvendar mais mistérios da história. Pronto para mergulhar ainda mais fundo. No último bloco a gente foi naquela dúvida. Por que tantos sítios arqueológicos estão enterrados? É só acúmulo natural de terra, ao longo dos séculos? Ou tem algo mais por trás disso? Ewing apresenta diversos exemplos, como o Templo de Ártemis da Turquia, Khombo no Egito e o próprio Karnak, que a gente já mencionou. Ele sugere que esses locais foram
propositalmente enterrados e depois escavados, utilizando técnicas e materiais. De construção modernos. Espera aí, você está dizendo que alguém enterrou esses monumentos de propósito e depois os desenterrou. Mas qual seria o objetivo disso? O Ewing não chega a uma conclusão definitiva sobre o motivo, mas levanta algumas hipóteses. Uma delas é a tentativa de criar uma narrativa histórica, artificial, manipulando a percepção do público sobre a antiguidade desses lugares. E quais as evidências que ele usa para sustentar essa teoria? Ele aponta para a presença de hastes de metal, vigas de madeira e até trilhos de trem encontrados dentro desses sítios. Elementos que, segundo ele, não fariam sentido. Em construções realmente antigas. E tem mais um detalhe perturbador, né? O Ewing mostra evidências fotográficas do uso de trabalho escravo, inclusive de mulheres e crianças, na construção ou modificação desses locais. Ele partiu o coração. Imaginar o sofrimento por trás dessas obras? Sem dúvida, Júlio, é um lado obscuro da história, que muitas vezes é ignorado ou minimizado. E esses achados nos levam a questionar a narrativa tradicional sobre a história antiga e a refletir sobre quem detém o poder de contar essa história. E falando em questionar narrativas, o Ewing também se debruça sobre a história dos Anunnaki, aqueles supostos deuses sumérios que teriam criado a humanidade. Lembra deles? Lembro sim. E o Ewing, como um bom cético, coloca em dúvida a autenticidade de cilindros sumérios antigos, que supostamente retratam os Anunnaki e o seu planeta natal, Nibiru. Ele acredita que esses cilindros podem ser falsificações. E exatamente. Ele argumenta que muitos desses artefatos podem ter sido criados para corroborar a narrativa dos Anunnaki, quem sabe, lucrar com a venda de relíquias históricas. É como se a gente estivesse desvendando uma teia de mistérios e interesses ocultos, né? E essa teia nos leva pro meio do deserto do Saara, onde a gente encontra Tassili Nager. Tassili Nager, um lugar fascinante. Uma área no Saara, com vestígios do que parece ser uma cidade organizada, com estruturas que parecem ter sido derretidas ou destruídas por algum evento catastrófico. O que será que aconteceu lá? Teria sido um ataque com armas avançadas, uma explosão nuclear. Ewing não descarta nenhuma hipótese, mas sugere que eventos catastróficos do passado, como grandes inundações ou impactos de meteoritos, podem ter moldado a história da civilização de maneiras que a gente ainda não compreende completamente. E por falar em civilizações, perdidas, o Ewing também menciona a Tartaria, o nome que aparece, em mapas antigos, mas que sumiu dos mapas modernos. É verdade. A Tartaria é um mistério que intriga muitos pesquisadores. Era um vasto território que se estendia pela Ásia e Europa, mas que desapareceu dos registros históricos. Mas como? Como a civilização inteira pode simplesmente desaparecer dos mapas? Essa é a grande questão. O Ewing levanta a hipótese de que a Tartaria pode ter sido uma civilização avançada, com tecnologias e conhecimentos que foram suprimidos ou perdidos ao longo da história. Mas por quê? Por que alguém iria querer esconder a existência da Tartaria? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta definitiva. Mas o Ewing sugere que a Tartaria pode ter representado uma ameaça para o poder, estabelecido, na época talvez, pela sua tecnologia avançada ou pelos seus valores culturais diferentes. E a gente sai da Tartaria e vai para o Oriente Médio, onde o Ewing nos apresenta outra perspectiva. Interessante. A visão de algumas populações locais sobre a história ambestial. Ele menciona que muitos povos do Oriente Médio questionam as narrativas ocidentais sobre a história antiga. É verdade. E ele destaca como o Alcorão, o livro sagrado do Islã, escreve a destruição do que o faraó e seu povo construíram, o que se alinha com a ideia de que muitos momentos não são originais, como o Ewing defende. E o Ewing vai além, né? Ele também discute o papel das potências ocidentais na construção da narrativa histórica do Oriente Médio. Ele argumenta que a Grã-Bretanha e a França, por exemplo, influenciaram a interpretação da história da região, de acordo com seus próprios interesses políticos e econômicos. Ou seja, a história do Oriente Médio, assim como a de outras partes do mundo, pode ter sido manipulada para servir a determinados interesses. Exatamente. E para a gente entender melhor como essa manipulação pode ter ocorrido, o Ewing nos apresenta um personagem intrigante no próximo bloco. Johann Ludwig Burckhardt, um explorador suíço que descobriu lugares como Abu Simbel e Petra. E aí a trama se adensa. Parece que a gente está entrando num território digno de um filme de espionagem. Ansioso para ver esse novo capítulo. E chegamos ao nosso personagem misterioso, Johann Ludwig Burckhardt, mais conhecido como Sheikh Ibrahim ibn Abdallah, um explorador suíço que se converteu ao Islã e viajou pelo Oriente Médio, disfarçado de muçulmano ele inteiro. Descobriu Abu Simbel e Petra, 2 lugares incríveis, que hoje não, o patrimônio mundial da Unesco. Mas
por que ele viajaria disfarçado. Qual era o objetivo dele? Essa é a grande questão. O Wynne levanta suspeitas de que o Burkhardt tinha sido mais do que um simples explorador. Ele sugere que o Burkhardt pode ter tido uma agenda oculta trabalhando para potências ocidentais que buscavam influenciar a região. E como ele conecta o Burkhardt à ideia de monumentos falsos? Lembra que no bloco anterior a gente falou sobre Abu Simbel e Petra? Ele sugere que o Burkhardt pode ter tido um papel na construção ou modificação desses monumentos, com o objetivo de criar uma narrativa histórica que favorecesse os interesses ocidentais. Teria como plantar evidências para sustentar. Uma versão manipulada da história. Exatamente. E o Ewing vai além. Explorando a questão do Hadith, uma coleção de ditos e tradições atribuídos ao profeta Maomé. O Hadith é uma fonte importante para a lei islâmica. Muitos países não usam muito nada. Mas qual? Qual a relação do Eles sofrem a teoria dos monumentos falsos. O Ien sugere. O Hadith pode ter sido influenciado por linguagens ocidentais, como o Burkhardt, com o objetivo de mudar. O que é for arrastar a sua neva janterosa bi. Eu vou subir a rejeito. O livro do Ewing é um convite para a gente repensar tudo que a gente sabe, né? Ele não faz questionar. As narrativas que e buscar os mistérios. Monumentos falsos é uma leitura desafiadora, mas é extremamente importante. Para quem busca compreender a complexidade da história e os mecanismos de poder que moldam a nossa percepção do teu passado. E a gente encerra essa imersão do livro do David O'Neill, com certeza, de que a história não é um livro fechado, mas sim um enigma inconstante. Construção. Cabe a cada um de nós colocar essas substâncias que faltam em construir a nossa própria versão da verdade. E nunca se esqueça. Mixem tudo, pesquise e forme a sua própria opinião. Afinal, a história é um debate que jamais deve ser silenciado. Até a próxima. No Bookcast.